Quer compartilhar conosco aí um projeto realizado? Professor, eu entrei agora, né? Eu tinha pedido para a gente escolher algo que a gente sonhou e realizou, e dizer o que é e como está agora. E aí eu brinquei, falei, o único que não vai poder falar aqui é o projeto de ter um filho, apesar de ser uma bênção de Deus, mas fica fora aqui do empreendimento, né? Eu até brinquei. Então, vai falar um projeto seu, um projeto que você sonhou, qual foi o sonho e como você realizou e como ele está hoje. Acho que eu vou fazer igual aqueles professores lá. Posso falar, professor? Pode começar pelo David. Então, vamos lá. Sempre tive um sonho de ter um negócio próprio, né? E como eu trabalhava muito na empresa do tio da minha esposa, eu nunca tive a coragem de começar, mas eu sempre planejei ter esse negócio. Sonhei com o nome, sonhei com o logo, sonhei com tudo e eu só fui pôr em prática depois que eu me vi numa sinuca de bico. Que a empresa faliu, me mandaram embora sem um centavo, e aí eu me vi começando uma empresa sem dinheiro, sem clientes e com um computador antigo pra caramba, que eu fazia, não tinha escritório, estava numa fase da minha vida em que tinha perdido todos os... eu tinha perdido algumas coisas, né? O senhor sabe da minha história. Estava no meio da faculdade teologia. Da teologia, e aí estava finalizando, tive algumas percas materiais, carro, casa, foi para leilão, e eu estava nesse cenário. E eu falo que tudo muito foi a mão de Deus nesse sentido, porque comecei uma empresa sem R$1 no bolso, pegando dinheiro emprestado de agiota, pegando emprestado dinheiro dos outros e pagando juros altíssimos e fui indo. E hoje, pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, a empresa vai fazer 7 anos. Então, ela já passou do período crítico. Já passou, mas ainda oscila algumas coisas por causa do que nós estamos vivendo no momento, né? Do cenário que temos vivido no momento. Eu queria que você anotasse e não faltasse na próxima aula, no próximo treinamento, que eu queria saber exatamente, se você quiser compartilhar, no que oscila e como a gente pode ajudar a planejar a superação. Ok. Tá bom? Porque a mentoria é isso, né? Não é só blá, blá, blá. Vamos lá, que eu tinha falado para o Zé, que é compartilhar aqui, mas parabéns. Eu lembro da sua luta e eu fico assim, muito feliz. Eu sei que a luta continua, mas ouvi você dizer aqui que a empresa já tem 7 anos, cara, já é para colocar uma placa lá para quem é cristão, Ebenezer, né? Com certeza, tudo isso aí é a mão de Deus, porque pela minha capacidade mesmo assim, é difícil você começar nesse cenário. Eu mudaria esse discurso. Não, tudo bem, mas... É a mão de Deus e a tua capacidade, porque Deus sim. também não vai operar aí quem não tem nada no cérebro, não. Vamos ser realistas. É verdade. Mas eu dou mais mérito a Deus do que a mim, porque, olha, eu só fui começar depois que eu estava numa situação que eu não tinha para onde ir. Não, Davi, mas tem que parar de se depreciar. Isso aí é um capital seu. Você tem que dizer assim, olha, Deus me ajudou e eu realizei. Ponto. Não é verdade? Com certeza, com certeza. Eu aqui tenho aqui a liberdade de falar com alguns assim direto por causa da caminhada, não é, Davi? Da proximidade da caminhada, enfim. Davi foi meu aluno lá atrás, já tem um diálogo de mentoria comigo, assim, muito pessoal. Então, eu posso... Mas, se eu não tenho ainda essa proximidade, fique tranquilo que eu não vou ser direto, não. Vamos lá, Zé Maria. Zé Maria chegou tem pouco tempo, mas eu já tenho toda a liberdade do mundo. Ele me deu, né? Professor, realmente eu sempre tive uma meta, quando saí da Marinha, era fazer uma formação, né? E trabalhar como professor. E foi muito difícil, né?
eu fiz direito, aí já com 50 anos eu tinha que fazer a OAB. Aí eu fui fazer a OAB com 50 anos, Sim. passei na OAB, aí fiz mestrado, fui dar aula, mas foi uma Fez meta mestrado em muito Direito também? difícil. Fez em Sou Direito formado também? em, eu sou formado em Direito, E o mestrado? fiz o mestrado na Católica, né? E fiz mais 4 pós-graduações. Aí consegui dar aula. Aí comecei a Só, dar aula e só. E agora está fazendo aqui a formação em Jung. agora a formação em Jung, maravilhosa, que mexeu totalmente comigo. Mexeu assim que eu digo, meu Deus, será que... Professor, tem dia que eu estudo 8 horas aqui, que o tempo passa, minha esposa falou, cadê? Você não vem? Eu estou aqui, né, lendo Rapaz, e... eu já fica aqui. Eu não sabia que você já tinha toda essa experiência de magistério, não é? Com certeza, depois, mais um pouquinho aí, depois que você se ambientar melhor, você vai nos ajudar aqui no corpo docente aí, porque o projeto é grande, viu? Oh, será Eu- um prazer, Esse é o professor. primeiro curso de vários que serão lançados. Então, Será já um fica o prazer. convite público aqui, porque eu conheço. Ah, muito agradecido, eu fico muito Mas veja bem, ó, feliz. veja bem. E qual é o teu mestrado? A área do mestrado? Eu fiz o mestrado na área de processo eletrônico, frente ao princípio da igualdade e do acesso à justiça. Eu sempre Tá, achei, eu sempre achei muita covardia, assim, durante todo o meu tempo de direito, né? O pobrezinho chegar lá, todo simplesinho, ter que entrar naqueles castelos, nesses prédios imensos dos TRs, TRT, TRTJ, TS e tal. E eu fiz um trabalho com o que tinha de mais moderno, que tá, estava relacionado com o processo eletrônico, tá. que é algo novo, né? Que eu posso estar em qualquer lugar, posso mandar. Meu mestrado foi nessa área, mas eu fiz Tá, direito de processo penal, fiz tá, 2 pós em tributário e fiz tá, uma pós em direito de processo civil. tá. E atua Mas, como mas advogado? minha paixão é psicologia. Eu sei. Atuei uns Não, 4, 5 anos. o conhecimento que você tem de psicologia junguiana é notório saber, né? Você sabe disso. É, eu fiz muitos júris, né? Alguns júris. Não me Sim, adaptei bem. Depois que sim, teve um júri lá que eu ganhei do cara que... A gente ganhou um sim, júri, né? O meu sócio, né? Na sim, luta. sim. E esse júri me deixou meio triste, porque... Deixou meio triste, não. Acho que questão minha, né? Fiquei triste, nós ganhamos o júri, mas o cara Sim. tinha matado o vizinho dele de facão, e a gente conseguiu inocentá-lo, né? Quer dizer, eu falei assim, meu Deus, é esse dinheiro inocentar um cara que matou o outro de facão. Eu fiquei meio abalado, mas o advogado tem que levantar a cabeça e falar isso. Tal. Mas minha área que eu amo é psicologia, professor. Essa área aqui mas eu trabalhei uns 5 anos, eu tinha escritório aqui em Maceió Sim, e eu tinha que viajar, né? sim, Deixa eu ver. com certeza. Mas olha, eu quero agradecer aqui sua contribuição, não é? Eu estou anotando algumas coisas aqui para devolver depois. Mas alguém quer falar de um projeto bem sucedido que começou e terminou e como está hoje? Senão eu vou fazer igual o professor da escola. O professor, vou começar a chamar por nome aqui, né? Vamos lá. Cristiane, um projeto que você sonhou, começou e executou e viu, fez. Começo, meio e fim. Eu acho que o meu projeto ainda não chegou ao fim, né? Tá, Eu acho que eu ainda estou trabalhando nele. Como eu passei a maior parte do meu tempo mais cuidando dos meus filhos em casa, entrei no mercado de trabalho um pouco tarde, tá. então eu acho que eu ainda estou a caminho dele, ainda não Mas está concluí. trabalhando num projeto. Sim, sim, eu estou trabalhando num projeto, eu quero ser empresária, né? Eu quero ter meu Eu próprio sei, negócio. eu sei. E aqui você vai ter as ferramentas que precisa para ser empresário. Sim, Né? Kessia, sim. Kessia está por aí?
Eu acho que eu já realizei 2, mas eu tenho um muito grande ainda na frente. Sim, mas escolha um dos dois que foi difícil, que você sonhou e realizou. Na verdade, eu não sonhei um deles. Eu entrei assim porque eu vi uma oportunidade, que foi a universidade, né? Você fez Mackenzie, né? E é uma faculdade assim que exige muito quem No estuda. Mackenzie é diferenciado no mercado e tudo, né? Assim, foi um grande projeto realizado na minha vida, que mudou. E o outro? O outro eu queria ser instrutora de Kung Fu e atingir, né? Isso eu lembro, isso aí era um sonho bem lá do início da vida, né? É, E quando eu tomei consciência, qual foi o mais difícil? foi a universidade. A universidade, né? É. Parabéns pela conquista. É um projeto que começou e terminou. Mariluce. Então, Máspoli, o meu projeto que eu pensei não foi profissional, mas foi assim mais para pessoal, que foi a minha casa própria, né? Porque Mas quando a gente, peraí, mas é um grande projeto, né? então, porque quando eu me casei, a gente mudou 4 vezes, porque a gente pagava aluguel e assim, quem Sim, paga aluguel sabe o quanto é difícil, né? sim, E hoje, graças a Deus, a gente tem hoje eu posso dizer que eu tenho a minha casa própria, né? Graças a Deus, com todos os impostos pagos, sim. mesmo tendo várias coisas aí na vida que impediu a gente de prosseguir mais, mas graças a Deus eu posso dizer que uma das maiores conquistas que eu tive na minha vida foi a minha casa própria. Perfeito. Vamos pegar aqui André. Então, é, então, um dos meus projetos era construir a minha empresa. Sim. Construir, eu tinha toda essa dificuldade, como que seria o logo da empresa, Uhum. o lugar. Não, e é difícil mesmo, não é? Até chegar onde deve, rapaz. Eu queria dizer isso que desmistifica um pouco. As pessoas, o pessoal entra hoje no portal da Uniaberta, eu acabei um grande profissional de marketing, o Nelson Leite, que dá consultoria para as melhores empresas brasileiras, entrou no portal e falou assim: Márcio, que coisa maravilhosa! Essa coisa maravilhosa levou até chegar ali 3 anos só para construir aquilo. Imagino você também, deve ter sido difícil também. Eu nunca tive experiência, por mais que tenha trabalhado sempre por conta, eu não sabia como que era, como que eu iria pagar, Aham. contabilidade, despesa, Sim, imposto. sim. Então, esse foi uma das minhas conquistas e agora o meu novo projeto é construir essa empresa, criar bons pilares, Ampliar. ampliar, né? Mas esse foi É. um dos projetos que eu comecei e Já terminei tem agora, quanto tempo que está a empresa? mais de 2 anos, vou com uns 2 anos e meio, mais ou Já menos. passou a fase crítica também. Já passei, agora já essa dificuldade maior já foi. Tá. Taile, quer falar alguma coisa aqui dos seus projetos, ou de um projeto seu, ou que ainda vai fazer? Eu estou estudando um que é, como eu já havia comentado, que é pós-dependência química, e quando a pessoa está pensando em ser internada, e conversar com ela o que seria trazer de benefícios, dificuldades, e tentar fazer uma coisa um pouco alternativa ao LA e do AA. Eu fui conhecendo toda a parte do ciclo, eu vi que os índices de recaída são muito grandes, porque muitas vezes os tipos de reunião que é falado da ativa. Então, eu estou tentando estudar já estudei algumas coisas, uma alternativa de montar algo paralelo a esse tipo de atendimento, porque falta assim, a pessoa sai da clínica e não sabe o que fazer. Então, eu preciso que alguns parceiros, como fazer basicamente uma empresa do estilo Teia de Aranha, Entendi, que é um método de administração. E é entendi. isso, senão eu vou ficar falando muito aqui. Sim, mas tem projetos, né? Outros, né? Mas você tem, Tem. tem projetos, né? E
eu já consegui conversar com uma pessoa antes dela ser internada e durante a internação e pós a internação. E eu vou acompanhando. Ela foi a minha cobaia, na verdade, né? E tem você, dado certo. qual é a sua área de atuação, sua formação? Eu estudei em Portugal e eu tenho mestrado em psicologia do trabalho e das organizações. Você é psicóloga? Mas eu gosto mais da parte científica. Sim, sim. Mas parabéns pela carreira, né? Bom, antes de passar, parabéns mesmo pela carreira, parabéns pelos projetos, né? Antes de passar para frente, nós podemos ver algo em comum aqui, não é? Estou sentindo falta da Isabel, mande um abraço para ela. O que é comum aqui? É que não é fácil. Então, hoje, a internet está cheia de gente vendendo coisas fáceis, não é? Tipo, fique rico em uma semana. Isso tudo é bobagem, né? Não existe almoço grátis. Eu acho que essa é a maior lição que eu aprendi na vida, até lendo um livro de psiquiatria. Eu fui ler um livro de psiquiatria, isso há 40 anos atrás, e na primeira página do livro, depois do sumário, a primeira frase do livro é: não existe almoço grátis. E aí hoje eu acrescento nem água e nem cafezinho. E aí eu fechei o livro e fiquei meses pensando só nessa frase, que tudo tem um custo. E aí, quando a gente planeja alguma coisa, não é? Nós vamos ver o planejamento financeiro, mas a gente tem que planejar também quanto a gente quer ganhar, quanto o nosso trabalho vale e quanto, né, nós vamos dar para receber aquilo que o nosso trabalho vale. Porque não tem como ludibriar o universo. Se eu espero só receber, eu estou equivocado. Se eu espero só dar, eu estou aqui equivocado. E missão a gente faz de graça. Por exemplo, eu trabalhei anos e anos e anos e anos e anos como analista em comunidades carentes de graça. Trabalhei com os índios, com os quilombolas, com os ribeirinhos e com populações muito pobres da periferia das grandes cidades como Rio, São Gonçalo, São Paulo, Bragança Paulista, Caieiras e outras cidades por onde eu passei. Mas, quando a gente fala de empreendimento, não é missão. É caro, é difícil, precisa ter muita força de vontade, muita determinação. E hoje aqui eu acho que eu vou até esnobar vocês, né? Vou esnobar no bom sentido, que eu tenho feito muitos cursos, né? E às vezes eu pago uma nota para fazer um curso, aí o sujeito fala assim: eu investi 30 mil reais nesse curso e eu me tornei o cara. Bom, eu fiz 3 graduações, teologia, filosofia, psicologia, 2 mestrados, 3 especializações, 2 doutorados e 2 pós-doutorados. Só um pós-doutorado foi na USP, os outros foi tudo particular. Eu levantei os cálculos, eu investi mais de 800 mil reais na minha formação, fora o tempo. Então, eu não posso também não estabelecer parâmetros para ganhar o que é justo e o que é digno para a minha vida e da minha família. Pois bem, mas hoje nós vamos falar da atitude à ação. Eu poderia até falar do sonho à ação. Por quê? Muitas pessoas, se não terminar hoje também não tem problema, porque a gente tem tempo, muitas pessoas elas cometem muitos equívocos. Um deles, né, é acreditar que o sonho vai se realizar sem atitude e sem ação. Esse é o primeiro ponto. Nada se realiza sem atitude e sem ação. Quando você toma atitude e você tem ação, o universo, quando você sonha, que é por onde começa,
você toma atitude, tem ação, o universo conspira para você realizar o seu sonho. Isso não tem a menor dúvida. Mas um outro equívoco que as pessoas cometem muito é querer realizar 2 ou mais sonhos ao mesmo tempo. É impossível. Quando você pensa em empreendimento, você precisa ter foco, você precisa ter determinação, você precisa ter disciplina. O que eu acho saudável é ir ajustando as coisas que têm que ser feitas, não ter problema para mudar. Então, dentro do primeiro projeto que eu criei, era Sociedade Brasileira de Psicologia e Coach. Deu certo, mas não era a realização da minha formação. Eu zerei essa empresa e criei outra, Universidade Aberta de Autoconhecimento. Ainda não expressava a totalidade do meu sonho. Eu zerei e criei outra, a Universidade de Psicologia e Autoconhecimento. Aí eu respirei, é isso que eu quero. É claro que isso tem um objetivo pessoal, tem um objetivo também de marketing, mas tem um objetivo financeiro também. Bom, quantas vezes as minhas 2 assistentes elas ficam loucas comigo? Por quê? Esse curso aqui eu já mudei várias vezes. Você recebeu uma proposta e, com certeza, está tendo um outro curso. E aí elas falam, doutor Márcio, não faz isso, porque a gente já está com tudo programado e aí no dia seguinte tem que mudar tudo porque você mudou a aula. Bom, eu mudei a aula porque eu vou ajustando ao perfil do aluno. Então, não tenha medo de mudar, né? E aí nós vamos começar por aí. O grande inimigo da atitude e da ação, eu nem vou falar na inércia, porque nenhum de vocês aqui é ocioso. Não é a inércia, é a indecisão. A indecisão. Se a pessoa é indecisa, ela perde a hora da oportunidade. E eu vou falar primeiro da hora da oportunidade e depois eu vou falar da indecisão. Quando eu era jovem, eu tive um mentor. Esse mentor foi meu mentor mesmo, assim como eu estou fazendo mentoria com vocês. E ele me deu um livro pequenininho na mentoria. Foi como ele começou a mentoria comigo, que levou anos. A Hora da Oportunidade. E eu li aquele livro, e o livro dizia assim: a oportunidade é um deus grego que tem um cacho de cabelo na cabeça, é o cabelo cacheado que cobre todo o seu rosto, mas a parte de trás da cabeça é careca. Olha só, é um deus alado, com aquelas asas nas pernas, nos pés, com um cacho de cabelo na cara e a nuca careca. Esse deus grego para 30 segundos na tua frente. E se você não o agarrar pelos cachos da cabeça, ele te dá as costas, você não tem mais como pegar. Ele vai embora. Eu acho essa metáfora maravilhosa. Muito boa, muito boa. Não é boa, Zé Maria? Muito, muito, muito. Porque Deixou a oportunidade de fugir. é claro, é claro. E a oportunidade, às vezes, ela vem por intuição. Quando eu comecei esse projeto, que foi em 2014, não se podia nem falar em atendimento psicológico pela internet. Para eu atender, eu já atendo desde 2012, eu estava inscrito, e sou inscrito até hoje, no Conselho Federal de Psicologia como pesquisador do atendimento online. Eu comecei a criar. Quando chegou antes da pandemia, eu compartilhei com alguns amigos meus, médicos e psicólogos, e falei, você está completamente doido.
jamais o Conselho de Medicina vai autorizar. Eu tinha incluído medicina, depois eu tirei, porque senão vai ficar grande demais. Nem o Conselho Federal de Psicologia. Uma dessas médicas, uma jovem, na época muito jovem, tinha acabado de fazer cardiologia. Essa médica faz mentoria comigo já há 5 anos. Ela falou: doutor Márcio, a sua cabeça está à frente do seu tempo. Eu quero aprender tudo o que puder sobre medicina digital, mas o conselho jamais vai autorizar. Pô, eu toquei meu projeto, se autorizasse ou não, eu estava disposto a ir para a justiça para brigar pelo meu projeto. Mas aí veio a pandemia, que ninguém previu, nem eu tampouco. A pandemia, na verdade, hoje, poucos pacientes querem ter atendimento presencial. Na medicina também. Agora, o que foi legal é que hoje, esta médica brasileira, que está na Suíça, ela se candidatou a uma vaga de cardiologia num grande hospital da França. E ela, emocionada, marcou comigo hoje, e eu a acompanhei durante todo o processo, e ela falou: doutor Maspoli, você não sabe o que foi determinante para eu ser contratada lá, além de ser da Sociedade Brasileira de Cardiologia, hoje ela tem 34 anos, saber francês fluentemente. Você sabe o que foi? Eu falei: não, telemedicina. Porque você me desafiou a desenvolver telemedicina, veio a pandemia, e o que foi o diferente lá que fez eu tirar a melhor nota é que eu sei fazer diagnóstico de cardiologia por videoconferência. Se ela não tivesse assumido aquele momento da oportunidade da vida dela, hoje, esse mês, que foi esse mês, o processo seletivo, ela teria perdido uma das maiores chances. Imagina uma médica brasileira com 34 anos vai trabalhar como cardiologista no Hospital da França. Não é para qualquer um. Então, a oportunidade é agora, não é amanhã. Quando você tem o sentimento que aquele é o momento, faça. Bom, eu poderia agradecer vocês e terminar aqui e dizer tchau, porque eu já falei o que é atitude e ação, não é? Mas eu queria falar um pouco sobre a constituição da atitude. E a minha construção teórica sobre a constituição da atitude é baseada na teoria junguiana lá dos tipos psicológicos que eu adaptei. Então, para você tomar uma boa atitude, você tem que cruzar 4 elementos. Primeiro elemento é racional. É racional. É razoável. Por quê? Uma vez um camarada chegou para mim e falou: doutor Maspoli, eu quero construir a cidade celeste do Apocalipse aqui na Terra. O senhor acha que eu estou doido? Eu falei: claro que não. Quem está doido sou eu. Que eu jamais faria. Bom, é claro que foi isso mesmo, mas era uma pessoa que tinha problemas, eu estou brincando aqui com ela. Você tem que saber, é razoável aquilo que você quer? É plausível? É operacionalizável? Você pode pôr em prática? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Por quê? Eu falei razoável. Razoável e racional está no solo. Terceiro ponto, né? É algo que bate o teu coração. Bate o teu coração, então tem sentimento. Porque isso aqui, para mim, tem sentimento.
Eu sempre falo isso aqui, não é? Primeiro que eu quero agradecer a Deus, à natureza, à genética e aos médicos que cuidam de mim até hoje. Eu tenho 65 anos. Eu acordei 7h30 da manhã. Entre mentoria e atendimento, eu atendi 5 pessoas hoje. E toquei a empresa. E eu estou aqui dando aula. Não parece que eu estou cansado, né? Mas eu estou bem cansado. Mas de onde vem essa vitalidade? É porque isso aqui bate meu coração. Contribuir para as pessoas se curarem, crescerem, ampliarem seus conhecimentos, adquirirem recursos, é algo que não é só para mim. Você sabe disso melhor que ninguém. Eu tenho uma alunaça aqui do lado, bonita, que acompanha minhas aulas há mais de 40 anos aqui, né, a Marta. Então, veja bem, a minha mulher. Então, veja bem, eu não tive dúvida de largar uma carreira que foi da Marinha, onde eu tirei primeiro lugar lá na Escola de Aprendizes, Marinheiros do Ceará. Ganhei, inclusive, a medalha, o prêmio Marcílio Dias, que está aqui na minha estante, está aqui em cima. Quando eu embarquei no navio transporte de tropas, Ari Parreiras, eu descobri, eu quero ser cientista. E aí pesquisei tudo, como eu não tinha feito escola naval, até dá para alguém da escola naval, da engenharia, ser um cientista, mas da escola que eu vinha na Marinha não dava. Eu pedi para ir embora. O que eu iria ficar fazendo lá? Aquilo ali não batia o meu coração. Foi uma luta tremenda. Eu deprimi quando eu descobri que eu tinha que sair da Marinha, porque eu era apaixonado pelo mar, apaixonado pela Marinha, apaixonado por tudo. Mas eu não poderia me tornar um cientista e eu tinha 20 anos de idade. Né? E aí já teve gente que falou assim, mas era um emprego estável. Mas não era o que eu queria para a minha vida, porque não fazia bater. Para ser um cientista, eu não tive problema nenhum de acordar 4 horas da manhã para estudar, ou acordar 5 horas da manhã para escrever um artigo científico para publicar numa revista que eu fui convidado. Eu fui convidado já por inúmeras grandes revistas do mundo, não tem problema nenhum. Mas quando era para fazer exercício militar naval de madrugada, nossa, eu só não xingava o comandante porque eu ia preso. Eu estou falando essa linguagem aqui porque o Zé conhece muito bem o que eu estou falando. Sim. Já alguns amigos meus ficaram lá e eles são apaixonados. Por exemplo, eu vou citar um aqui, que é o comandante Gouveia. Gouveia é capitão de Maiguerra da minha turma, lá na Escola de Aprendiz Marinheiro do Ceará. Ele é apaixonado. E ele chegou no topo da carreira lá. Então, vamos lá. É razoável, faz bater o seu coração. Existe um elemento que não é tão razoável, mas eu vou chamar de intuição, que é quando você sente que tem que fazer aquilo, contra tudo e contra todos. Não é racional, mas quando disseram para mim, você não pode criar, porque o conselho não vai aprovar, eu não sei por que eu fui, porque eu sempre cumpri as leis. Eu sou um cumpridor de lei, só aprendi na Marinha. A Marinha formou meu caráter, isso é verdade. Eu entrei com 16 anos, saí com 21. Então, lá a gente aprende a amar a pátria, as normas, as leis, eu aprendi. Então, mas eu falei, mas é isso que precisa ser feito, eu vou fazer. Eu nunca pensei que viria uma pandemia e que o mundo mudaria e que o projeto seria validado, inclusive em nível de CRP. Então, eu vou usar uma expressão assim bem... Você sente que está no caminho certo, não é? Que tem a ver também com o que eu já falei, com a emoção. Mas é que a emoção é passageira, mas o sentimento ele é permanente.
ele não passa. Por exemplo, na minha juventude, eu fui tomado pelo desejo de fazer psicologia. Isso só acabou quando eu fiz o vestibular e entrei. E eu me encontrei na psicologia. Muito mais do que na teologia e na filosofia. Mas o quarto elemento é atitude. Atitude. Isto é, eu sou capaz de fazer aquilo acontecer? Eu vou trocar de atitude por habilidade. Fica melhor. Porque já que eu falei que nós vamos... São os elementos da atitude, se eu colocar atitude aí vai ficar redundante. Mas eu tenho as habilidades necessárias para fazer aquilo que eu estou me propondo? Eu sempre trago um caso aqui, que é até triste para mim, mas eu conheço um grande executivo do meio financeiro, um dos diretores nacionais do Bradesco, que aposentou, pegou todas as economias dele, que não era pouca, era muito maior do que as minhas, e investiu numa fábrica de doces. Sendo que o que ele conhecia era finanças. O que vocês acham que aconteceu? Ele faliu. Em 3 anos, ele perdeu tudo com 65 anos de idade. Perdeu as economias de uma vida inteira. Com todo respeito a ele, a história dele, a biografia dele, até porque é um grande amigo meu, mas eu abriria uma fábrica de doces só se fosse para eu comer o doce. Porque para vender eu não sei. Eu não sei como fazer, eu não sei como vender, eu não sei para quem vender. Bom, mas eu posso entrar numa área que eu não conheço? Pode. Eu entrei na educação digital em 2014. Mas eu fiz 2 cursos de marketing digital, fiz uma mentoria de marketing digital com Érico Rocha. Depois joga no Google e vê quem é Érico Rocha. E depois eu fiz uma pós em educação virtual. O que eu estou dizendo? Que eu tenho que escolher algo que eu saiba alguma coisa. Agora, e se eu não souber? Estude antes. Há pouca gente sabe, mas por que o Madeiro se deu muito bem? Porque o dono do Madeiro foi para os Estados Unidos e ficou 1 ano lá experimentando todos os hambúrgueres e os assados. Bom, aqui onde eu moro em Higienópolis, tem um mega restaurante aqui, que o Zé, quando vier aqui, eu vou levar ele lá para conhecer, que é o Baião, Zé. Obrigado. É o Baião. O Baião é chiquérrimo, que é top, como dizem os garotos, as garotas é top. O dono do Baião é dono de uma rede de pizzarias. O que ele fez? Ele ficou 6 meses viajando pelas capitais e o sertão nordestino, experimentando a culinária nordestina, junto com o chefe, e voltou e abriu aqui um negócio monumental, que é assim, lotado de gente. Bom, se você juntar dessas 4 variáveis, a razão, o sentimento, a intuição e a habilidade, basta 3. Você está pronto para a ação. A ação é a execução. E aí, eu sempre escolho alguém aqui para falar algo objetivo, né? E hoje eu vou escolher a Cris,
Cris, comece de onde você puder. De onde estiver. Com o que tiver. Eu vou contar uma história para vocês, verdadeira, de alguém que você conhece muito bem, que é a dona Marta. A dona Marta, ela largou tudo para a Martinha. Ela já corrigiu que ela não gosta que eu chame ela nem de dona nem de patroa. Como eu não sou besta, eu vou chamar de Martinha. Então, a Martinha largou o trabalho dela, a carreira dela, e para ter filhos, casar e ter filhos. E eu acho que foi o projeto dela e ela teve 3 filhos maravilhosos, meus filhos, nossos, né? E aí, quando os filhos já estavam em condições de autonomia, ela chegou e falou: eu quero voltar a trabalhar. Eu falei para ela: você quer trabalhar com o quê? Ela falou: eu quero ser livreira. Ela adquiriu a paixão pelos livros, visitando as grandes livrarias e os grandes sebos brasileiros comigo. Eu adoro sebo, adoro livraria. Meu grande programa é ir numa livraria, sentar, tomar um café, ela vai junto. Nesta época, eu só tinha 3 filhos e dívidas, e eu tinha que vender o almoço para comprar o jantar. Vocês não sabem o que é isso, né? Você não tem nada assim. Sabe que se te pegarem assim e te pendurarem de cabeça para baixo, só cai a identidade, porque nem cartão você tem. Era assim. Isso é verdade. É ou não é? É. Aí eu cheguei para ela e falei: bem, eu tinha 900 livros. Hoje aqui eu tenho alguns milhares, né? Mas eu tenho 900 livros. Por onde a gente começa? Primeiro vamos criar a empresa. É uma pena que ela largou o projeto depois, porque eu fui pioneiro na venda de livros à distância no Brasil, porque eu criei a empresa para ela, mas o nome que a gente deu foi Disque Psi. Compre seu livro por telefone. Isso em Botafogo. Mas eu não ia vender meus livros. Então, o que eu fiz? Eu falei: nós vamos começar alugando os livros que nós temos para as faculdades de psicologia aqui de Botafogo. E ela tomou todos os livros. Imagina o trabalho. Abriu um livro, que não tinha, naquela época não tinha computador, não tinha nada, tinha que tomar na mão, livro por livro. Eu emprestei para ela. Tem livro aqui na biblioteca com esse carimbo, com o carimbo da Disque Si. E ela foi nas faculdades. E daqui a pouco começaram a alugar os livros. E, curiosamente, eles alugavam, pagavam adiantado e devolviam. Nós não perdemos livros. Nenhum. Isso era 1992, 93. Data é um problema entre mulher e homem, porque o homem tem uma data, a mulher tem outra. Já viram isso, né? Parece que as datas são diferentes no cérebro do homem e de mulher. Mas para ela é 93, é 93. Eu sempre traduzo tudo em dólar, porque eu fui da Marinha. Na Marinha, quando viajava para o exterior, a gente recebia em dólar, então aprendi a converter em dólar. Quando nós economizamos o suficiente, que chegou a $200, veja bem, $200 com o aluguel, dá R$1.000 hoje, né? $200, mais ou menos R$1.000, um pouco a mais, um pouco a menos. A Marta foi nas feiras de livros e comprou R$1.000 de livros. Foi assim que ela começou a livraria dela. Aqui tem uma sala do lado, entupida de livro, que é dela, tudo pago. E lá embaixo tem um quartinho que já ela não vai poder dormir mais lá dentro, porque já está cheio de livro também, tudo dela. O que ela tem de livro hoje é muito dinheiro. Mas, veja bem, nós não tínhamos o capital, mas tinha por onde começar. Então, a ação nos desafia a começar por onde nós podemos começar.
E, às vezes, nós não temos nem por onde começar. Às vezes, nós não temos. Mas não podemos ficar parados. Eu penso que o caminho mais longo que um empreendedor, um empresário, um professor, um profissional liberal, um terapeuta tem para percorrer, o mais longo é o que vai do sonho, que seria, vamos pensar aqui, da razão, o sonho, a razão, vai tudo junto, o sentimento, não é? A intuição, a ação. O caminho mais difícil é do sonho à ação. Muita gente para no meio do caminho. Aqui tem alguns que não pararam, né? Poderia citar vários aqui que não pararam. E foram em frente, e foram em frente, estão indo em frente. Então, Cris, faça uma avaliação a partir dessa mentoria. Esse empreendimento que você quer, preenche esses requisitos. Por onde você pode começar? Porque sabe qual é o problema? As empresas no Brasil, 82% fecha até o segundo ano. Por quê? Porque a pessoa, ela pensa que para começar ela tem que ter todos os recursos possíveis. E ela esquece que o recurso mais caro, não é o dinheiro que ela vai investir, é o caminho que ela vai percorrer, o tempo que ela vai gastar e a aprendizagem que ela vai ter. Se hoje, que eu não vou fazer isso porque é um projeto do meu coração, se a universidade aberta não desse certo, porque também já deu, eu não tenho mais nem como retroceder, porque já deu. O que eu aprendi no processo de criação desta universidade, eu posso vender. Lembra que eu falei para vocês que eu saí do emprego agora em fevereiro, a meu pedido, do Mackenzie, uma grande universidade e tal. Eu fui almoçar com duas figuras importantes do Vale do Ribeira, e eles conheceram a universidade aberta, e um deles falou assim: o senhor aceitaria trabalhar na Universidade do Vale do Ribeira? Olha só. Eu falei, seria uma honra, desde que eu dê consultoria lá. Eu posso agendar com o senhor, então? Pode, daqui a pouco a gente vai. Então, veja bem, eu não mandei currículo, eu não me ofereci, apenas porque a pessoa entrou lá e falou, foi você que criou aquilo? Eu falei, foi. Nossa, que genial. Você traria essa tecnologia para a Universidade do Vale do Ribeira? Eu amo toda empresa que me paga bem. Então, não é um problema levar para eles lá. Mas vocês estão entendendo que a magia está muito mais no processo do que nos resultados. É pena que a gente só descobre isso quando chega nesta fase dos cabelos brancos. Aí você olha atrás e fala assim, nossa, que tempo mágico aquele tempo do navio transporte de tropas Ariparreiras. Quando daqui 2 ou 3 anos a universidade aberta tiver 1.000 alunos, eu vou dizer assim, que tempo mágico quando eu podia chamar os alunos pelo nome. É mágico, não é? Então, a gente não percebe, mas a magia está muito mais no processo, na aprendizagem, na luta que Davi teve, que André teve, que Zé Maria teve, que a Taile está tendo, do que nos resultados propriamente ditos. E aí, gente? Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, basta
abrir o seu som aí e falar, não é? Eu só queria comentar que esse negócio de processo é verdade, né? Que tem a história do dono da Cacau Show, acho que é isso. E aí ele foi aprendendo a vender chocolate de porta em porta. E ele fala, quando chegava no final de semana, ele ficava testando as receitas. E até hoje ele faz isso, ele vai para a Suíça, ele vai lá, fica experimentando vários chocolates, porque ele já atingiu um sucesso, né? Mas ele fala que sempre está aprendendo mais. Agora, você imagina para um homem da minha idade estar aqui aprendendo tudo isso, é muito mágico, não é? Eu podia estar tomando um bocado de remédio para reumatismo, para dor, né? Aquela... Não é, Zé Maria? Tem alguns que envelhecem rápido, né? Desiste da vida, né? Não é seu caso nem o meu, mas... É. Então, não podemos desistir. Eu nunca parei, professor. Não Nunca deve. parei. Não deve. 36 anos de marinha, saí, E continuou. advoguei, dei aula na Unip, continuei, nunca parei. É isso aí. E Então, eu acho assim que para mim sempre foi muito bom, graças a Deus, e eu tenho sede de aprender, aprender. eu também. E eu acho que isso é muito bom. É muito bom mesmo. Mas e aí, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Porque às vezes os conceitos são abstratos, ficam soltos, não é? Então vamos para o livro. Eu parei em que página, Mariluce? Márcio, hoje eu não estou com as minhas anotações, não lembro agora, viu? Alguém lembra? 128. Oi? 128. Deu para chegar até aí? Alguém chegou até aí, 128? Ainda não. Estamos a caminho. Então vamos marcar ainda para a próxima semana a página 128. Até a página 128. Tá bom? Não vamos mudar essa data. Se alguém já leu, pode avançar e ler Crenças Nucleares, que é começar a ler já Pressupostos Subjacentes e Experimentos Comportamentais, 129. Para quem já leu, já avança, mas para quem não leu, fica até aí.